Só um minutinho, eu já vou projetar a nossa tela. Estou na nossa área de trabalho. Conseguem visualizar aí a nossa área de trabalho, pessoal? Tranquilo? Tranquilo, Daniele? Consegue visualizar? Bom dia, Joaquim, Tainá, Tiago, Leonardo, Elis Regina. Consegue visualizar? É porque ele está respondendo no chat aqui, eu acho. Ah, tá, ok, obrigado. Então, Leonardo, você que está com o microfone funcionando aí. Bom, conferindo aí na última aula, nós falamos sobre isso aqui, não foi? Preparo de solução, falamos das formas de expressar concentração, começamos a falar dessa forma que é mol por litro, não foi isso? Eu vou só fazer um reforço com o material, a gente vai sair um pouquinho do livro, tá? Para a gente fechar essa ideia de o que vem a ser solução. Esse termo é importante, né? Nós estudamos lá no primeiro ano, vamos reforçar ele aqui no segundo ano, e daí sim a gente faz aqui algumas questões referentes a como expressar, as diferentes formas de expressar a concentração, tá bom? Ok, então? Podemos continuar assim? Foi por aí que nós paramos na última aula, não foi? Tá certo, Leonardo? Sim. Deixa eu só ampliar isso aqui para que vocês consigam ler. Consegue ler, Leonardo? Tranquilo? Sim. Bom, cadê minha caneta? Tá aqui. Preparo de solução. Então, é isso que nós estamos falando, né? A gente falou a questão do balão, mostrei para vocês as vidrarias e tal. Mas antes da gente falar, né, tava faltando essa ideia aqui do preparo de solução, o que realmente é uma solução, né? Nós estudamos lá no primeiro ano, como eu falei, que é a gente tem as chamadas dispersões, dispersão homogênea, né? O que seria uma dispersão, uma mistura homogênea? Aí a gente pode lembrar, por exemplo, né? Quando a gente falava, tem um recipiente, e nesse recipiente a gente coloca nele quando que é um recipiente, né? E colocamos nesse recipiente, por exemplo, NaCl. O que é o NaCl? Colocamos H2O. O que é o NaCl? O que é o H2O? Bom, substâncias, né? No caso aqui a gente colocou uma substância que ela é molecular, ou né, substâncias iônicas, e colocamos uma substância iônica. A água é uma substância molecular, que faz ligação o quê? Covalente. O cloreto de sódio é uma substância iônica, que faz ligação iônica, um composto iônico. Bom, e aí nós homogeneizamos, então nós temos uma dispersão homogênea, o sal na água. E aí nós temos, então, algo interessante, que talvez aí é que a questão, né, que vale a pena a gente destacar. As dispersões, né, que apresentam as partículas do disperso. Quem que é o disperso? O disperso é o nosso soluto. No caso aqui do cloreto de sódio e da água, quem é o nosso soluto? Nesta mistura homogênea aqui. Quem é o nosso soluto? Quem, pessoal? É a água que é o nosso soluto? Não, né? O nosso soluto é o sal, é o cloreto de sódio. E esse disperso, que é o soluto, com um diâmetro inferior a 10 angstrom. O que é isso, professor? É o tamanho da partícula.
o tamanho da partícula, daqui a pouco a gente vai lá no livro. O tamanho, esse aqui não está no livro, viu, pessoal? O tamanho da partícula do soluto, tá? Ele tem que ser inferior a 10 angstrom. Deixa eu só pegar aqui o nosso livro. Só um minutinho. Vocês estão com o livro aí? Não. Vocês têm ele, né, o Leonardo? Lá na... Como é que fala? Na plataforma? Na plataforma. Eu coloquei para vocês em PDF, porque eu acredito que vocês não receberam o livro ainda, né? Não, ainda não. Físico não. Físico não, mas a gente colocou para vocês exatamente para isso, para vocês não ficarem sem o livro. Porque a gente está fazendo aí, né, exercício, marcando exercício do livro para vocês. Só voltar aqui um pouquinho, ainda estou pegando aqui no livro, só um minutinho que eu já trago ele aqui projetado para vocês. E eu já falo para vocês também qual é a página. Abrindo aqui minha internet, está um pouco lenta também. Ele não traz aqui no livro, eu achei que estivesse aqui no livro de vocês. Não tem problema não, se você a gente pega em outro lugar. Tá lá eu abri também lá na frente. É bom que hoje vou falar para vocês. Não. Bom, eu vou deixar aqui o livro por enquanto. Não trouxe o que eu queria, mas tudo bem. Achei que estivesse aqui na página tal, mas que é do primeiro ano que tem. Mas vamos deixar aqui, vou deixar destacado aqui. Inferior a 10 anos. São denominadas dissoluções. Então, quando eu tenho o tamanho da partícula, né, inferior a 10 angstrom, eu tenho uma solução verdadeira. Mas eu posso ter diâmetros que situa entre 10 e 1000 angstrom. E aí nós temos dispersões que nós chamamos coloidais, ou seja, não necessariamente são soluções. E depois nós temos as dispersões que são, né, exemplo dessas dispersões coloidais são o quê? Gelatina, né, proteínas, né, albumina bovina, fumaça, entre outras. E também nós temos partículas com disperso, no caso o soluto, possui diâmetro superior a 1000 angstrom. Então, nesse caso, nós temos as dispersões grosseiras. Então, professor, o que é uma solução? Eu tinha dito anteriormente aqui para vocês, eu acho que eu disse isso, se eu não disse, eu vou voltar e vou corrigir. Na semana passada, ou na anterior, tinha dito, né? O que era um soluto, o que era um solvente, o que era uma solução, né? E ainda disse que, no caso, o soluto é aquela menor parte, né? O solvente é a maior parte, ou seja, aquele que vai solubilizar alguém. E no caso, estou voltando aqui, querendo voltar em poema. E que a junção do soluto mais do solvente eu tenho a solução. Agora, uma mistura homogênea, ela pode ser uma solução. Quer dizer, uma mistura homogênea
pode ser uma solução. Então, ó, vou lá de novo, vou colocar aqui melhor aqui no espaço que a gente está trabalhando. Realmente eu não tinha colocado isso não. Mas vamos lá. Uma mistura, certo? Homogênea. Ela pode ser uma solução. Tá certo isso? Agora, toda solução é uma mistura homogênea. Mas nem toda mistura homogênea, acho que isso eu tinha feito, não achei que lugar, mas tudo bem. Nem sempre é uma solução. Exatamente por quê, professora? Por causa disso aqui. Do tamanho da partícula do soluto. Se a partícula do soluto for inferior a 10 angstrom, realmente eu tenho uma solução. Agora, se ela tiver entre 10 e 1000, eu já não tenho uma solução. Mas eu tenho uma mistura homogênea? Sim, eu tenho uma mistura homogênea. Mas eu não tenho a condição, né, que nós chamamos de solução. Então, o que define se é uma mistura homogênea é uma solução? Qual é a característica básica de uma mistura homogênea para ela ser uma solução? Qual é, pessoal? Qual é a característica básica de uma mistura homogênea para ela ser uma solução? Bom dia, vou trazer. Consegue visualizar? É o tamanho da partícula, né? Se o tamanho da partícula do soluto for, né, inferior a 10 angstrom, então realmente essa mistura homogênea nossa é uma solução. Agora, nem toda solução é uma mistura homogênea. Por exemplo, se o tamanho da partícula do soluto for entre 10 e 1000, eu tenho uma mistura homogênea, mas eu não tenho uma solução. E assim por diante. Tá claro isso? Bom, então isso é a primeira característica de uma solução. Nem sempre uma mistura homogênea é uma solução, mas toda solução é uma mistura homogênea. Tá claro, Leonardo? Bom dia, pessoal. Hoje nós temos só 13 alunos aí. O que está acontecendo? O que está acontecendo com vocês? Algumas características das soluções. Leonardo, você consegue ler esse parágrafo aqui para nós? Ó, vou até marcar ele aqui, ó. Começa... Ah, o que eu fiz foi na mãozinha, né? Aqui. Começa aqui e termina aqui. Consegue? Consigo sim. Ok, obrigada, então. Nas soluções, as partículas do soluto não se separam do solvente sob a ação de ultracentrífugas. Não são retidas por ultracentrafiltros e não são vistas através de microscópios potentes. Os instrumentos citados conseguem separar, reter e visualizar as partículas do soluto numa dispersão coloidal. Já na dispersão grosseira, as partículas do soluto são separadas, retidas e visualizadas com auxílio de instrumentos comuns. Portanto, uma solução, o soluto e o solvente constituem uma fase única e toda mistura homogênea, aquela cujo aspecto é uniforme ponto a ponto, constitui uma solução. Então, é importante isso, né? Eu não sei se eu acho que eu fiz bagunça aqui, mas tá tudo bem. eu ainda não consigo mexer aqui. Achei minha caneta aqui. Acho que eu achei. Não, achei não. Deixa isso pra lá. Eu vou fazer a bagunça aqui. Mas aqui, ó, vocês conseguem onde eu estou colocando aqui o mouse? Deixa eu só fazer um negócio diferente. Professor, se não escrever, não tem jeito. Né? É complicado. E esses... Próxima página. O professor tem que ter quadro. Se não tiver quadro, ele não é professor. Não é assim? E aqui é o meu quadro. Então, pronto. Agora eu tenho como escrever. Então, ó, olha o que nós temos aqui.
algo importantíssimo, Leonardo Neu. Portanto, né? Portanto, ó, uma solução, o soluto e o solvente, soluto, aquele que vai ser solvatado, solvente, aquele que vai solvatar alguém, constitui uma única fase, uma fase única, uma única fase de toda a mistura homogênea. Aquela cujo aspecto é uniforme ponto a ponto. Então, aquele exemplo que eu coloquei aqui anteriormente para vocês, coloquei cloreto de sódio, que é o maior componente do sal de cozinha, em água, e homogeneizei, né? E se realmente eu tiver aqui uma solução verdadeira, então, qualquer ponto que eu pegar aqui, né, nesse recipiente, a concentração do soluto, eu vou estar pegando a mesma quantidade de soluto e a mesma quantidade de solvente. A mesma proporção. Por quê? Porque eu não consigo separar um do outro. Na verdade, isso ainda é muito complexo, porque quando vocês estudaram ligações químicas, você sabe que quando eu tenho íons, eu tenho os aglomerados. Então, assim, isso depende muito da concentração. Porque se a concentração for alta demais, esses aglomerados têm uma força muito intensa, e isso faz com que eu tenha alguns aglomerados de cátion e ânion, em pontos isolados. Mas, de uma forma geral, né, no ensino médio, a gente fala que considera que estão distribuídos de uma forma homogênea, dependendo da sua concentração, tá? Então, isso é importante, porque para eu expressar uma concentração em quantidade de matéria em relação ao volume, eu tenho que estar trabalhando com uma solução verdadeira, ou seja, uma solução onde o diâmetro da partícula do soluto tem que ser inferior a 10 angstrom. Aí sim eu posso fazer aqueles cálculos que nós começamos a trabalhar na semana passada, mas não tinha comentado sobre isso, tá? Então, esse aspecto uniforme, ponto a ponto, ele é, sim, primordial, né, para constituir o que nós chamamos de solução. Ok? Até aqui, pessoal? Tranquilo? Abrindo mais o texto aqui agora. Tá aqui. Consegue visualizar? Tranquilo? Bom, Sim. então vamos lá, vamos rodando aqui. Aí nós temos as classificações. Vamos só recordar, porque vocês já viram. Mas vamos lá, vamos dar uma recordada aqui, que às vezes é importante a gente recordar as questões. Né? Classificação das soluções em relação à quantidade de soluto dissolvido. E aí eu vou pedir de novo ao meu amigo Leonardo para ler para nós. Só que agora acho que eu não vou conseguir. Eu fiz alguma coisa aqui, Leonardo, que eu, infelizmente, deixa eu fechar essa aba aqui. Não tá indo, não tá indo. Acho que eu fechei. Fechei. Assinar não, só quero a canetinha. Agora acho que eu voltei aqui no que eu quero. É até temperatura? Isso, Leonardo, por favor. Comece em soluções e vai até dada a temperatura. Por favor. As soluções podem ser insaturadas, saturadas e supersaturadas de acordo com a quantidade de soluto dissolvido. Para defini-las, é preciso lembrar que a solubilidade de um soluto é a quantidade máxima de substância que pode se dispersar-se numa certa massa de solvente a uma dada temperatura. Ok. Só um minutinho. Aguarde só um minutinho, por favor. Só um detalhe aqui. Bom, então vamos lá, pessoal. Então, as soluções insaturada, saturada e supersaturada. O que seria essa solução insaturada? Né? Então, o tamanho da partícula vai definir se ela é uma solução. Então, ela tem que ser uma solução para que eu possa classificá-la, né? Insaturada, insaturada e supersaturada. Agora, a solução insaturada, ela vai ter uma quantidade de soluto. Desliga para aí.
Hoje eu estou tendo problema aqui, mas nós já vamos resolver. Esqueci de desligar meu celular. Contém numa determinada temperatura uma quantidade de soluto dissolvido menor que a sua solubilidade nessa temperatura. Bom, o que é isso, professor? Vou pegar essa parte do exemplo aqui e a gente vai fazer ele lá. Só um minutinho. Vamos lá, pessoal. Conseguem visualizar aqui? Só um minutinho. Ampliando um pouquinho. Consegue ou não? O meio desfocado? Sim, Leonardo? Então tá bom. Bom, vamos lá, então. Lê esse exemplo aqui para nós, Leonardo, por favor. Exemplo. A solubilidade do acetato de sódio é igual a 123,5 gramas, 100 gramas de água a 20 graus. Uma solução que contém 80 gramas desse sal dissolvidos em 100 gramas de água a 20 graus é uma solução insaturada. Bom, então vamos entender o que o nosso amigo Leonardo acabou de ler para nós. Ó, eu tenho aqui um recipiente, ok? Nesse recipiente, eu tenho a solubilidade do acetato de sódio. Acetato de sódio é um sal, tá? Um sal orgânico, né? Vem lá do ácido acético, do ácido etanóico. A fórmula dele, só para título de curiosidade, é esse composto aqui. C-O-O-NaH3. Tá? Esse é o acetato de sódio. Em água. Então, vai colocar ele em quê? Em H2O. Água. Colocou-se, então, né? Ele disse que importante um dado aqui que ele trouxe. Temperatura. 20 graus Celsius. É a temperatura. Então, se eu colocar num recipiente aqui, vou medir a massa. Então, 100 gramas de água. Então, a massa de H2O é igual a 100 gramas, certo? Essa massa de H2O a 100 gramas, a água é o quê? É o nosso soluto ou o nosso solvente? Então, esse aqui... Solvente, certo? Nós temos o nosso solvente, e no caso o acetato é o nosso soluto. Então, a massa de água é 100, e ele pode colocar a massa do nosso soluto, que é a massa... a massa do acetato, vou abreviar acetato assim, ó, HAC. Nossa, vocês não estão visualizando, mas o sol aqui também. Aí, agora melhorou a minha louça. Acetato é de quanto? 123,5 gramas. Então, eu coloquei aqui nesse recipiente 100 gramas de água e fui colocando massa de acetato até 123,5 gramas. E, logicamente, a temperatura estava 100 graus. O que aconteceu quando eu coloquei os 123 em 100 gramas? Eu dissolvi, não dissolvi? Por quê? Esse é o que ele chamou. A solubilidade do acetato de sódio é igual a 123,5 em 100 gramas. Ok, mas ele deu um primeiro exemplo, ele não colocou 123. Quanto que ele colocou? 80. Até 123,5 gramas, a 20 graus, que é a temperatura, 20 graus, eu consigo dissolver todo o acetato.
Mas eu não coloquei 123, eu coloquei quanto? Qual a massa do acetato que eu coloquei? 80 gramas. Em 100 gramas de água. Então, eu coloquei aqui nesse recipiente, eu coloquei 80 gramas do acetato em 100 gramas de água, numa temperatura de 20 graus. Certo? Eu coloquei a quantidade máxima que eu consigo solubilizar. Qual é a quantidade máxima que eu consigo solubilizar? 123. Eu coloquei inferior à quantidade máxima que eu consigo solubilizar. Então, nesse caso, eu tenho uma solução que eu chamo de solução que? Insaturada. Então, o que é uma solução insaturada? Como que a gente definiria o que é uma solução insaturada, pessoal? Bom dia, bom dia. Vocês entenderam o raciocínio que eu fiz aqui com vocês? Sim. Então, o que seria uma solução insaturada? Como que eu definiria uma solução insaturada? Seria uma solução onde o soluto seria colocado em quantidade menor do que o máximo que aquela quantidade de solvente pode dissolver. Exatamente. Então, a solução insaturada é aquela solução onde eu não atingi o que nós chamamos essa quantidade máxima de soluto que eu consigo dissolver em uma determinada massa ou volume do solvente a uma dada temperatura, isso chama coeficiente de solubilidade. Certo? Então, eu não atingi esse patamar. Então, eu posso ainda solvatar soluto naquelas condições. Então, nesse caso, eu tenho uma solução insaturada. Muito bem, muito bom. Agora, o que seria, né? Então, foi exatamente isso que nós acabamos de falar. O que seria a solução saturada? Aí eu vou pedir para você ler para nós aqui, Leonardo. Ó, começa aqui, solução nesta temperatura. Solução saturada. Contém uma dada temperatura uma quantidade de soluto dissolvido igual à sua solubilidade nessa temperatura. Ou seja, naquele exemplo que nós colocamos, aqui, para eu ter agora, em vez de ser insaturada a nossa solução, ela ser saturada, nessa temperatura de 20 graus, qual que era a quantidade de soluto que eu deveria colocar em 100 gramas de água a 20 graus? Seria essa. 123,5 gramas em 100 gramas de água a uma temperatura de 20 graus. Então, nesta condição aqui, eu vou ter uma solução que? Saturada. Nesta condição, eu tenho uma solução saturada. Ou seja, é aquela que eu atinjo o meu coeficiente de solubilidade, ou seja, a quantidade máxima de soluto que eu consigo solvatar em uma determinada quantidade de solvente a uma dada temperatura. A insaturada está inferior ao máximo e a saturada está exatamente no limiar. Tá claro? Tranquilo? Sim? Sim. Sim, né? E o que seria a supersaturada? Essa que é a mais difícil, né? A supersaturada é uma condição mais complexa. Então, vamos lá. Solução supersaturada. Eu vou pedir para você ler esse pedacinho até aqui, Leonardo. Opa, eu destaquei que eu não queria. Agora não sei. Bom, é até aqui, ó, 20 graus, tá bom? Solução supersaturada. Ok. Solução supersaturada. Contém, numa dada temperatura, uma quantidade de soluto dissolvido maior do que a sua solubilidade nessa temperatura. Solução metaestável. Uma solução supersaturada pode ser obtida por aquecimento de uma solução saturada com corpo de fundo, seguido por resfriamento lento para evitar a precipitação do excesso de soluto. Exemplo, 124 gramas de acetato de sódio dissolvidos em 100 gramas de água a 20 graus Celsius. Opa, vamos entender isso aí. Vamos voltar lá no nosso exemplo. Então, ó, eu peguei, eu vou fazer o esqueminha do lado de cá, para que a gente entenda. Vou puxar aqui,
O barulho tá intenso hoje aqui, mas então, tá assim, doendo o ouvido de vocês? O meu não, porque eu tô com fone, mas eu tô ouvindo barulho. Onde eu tô morando aqui, o pessoal fazendo muita construção, então fica difícil. Tá incomodando vocês? Não. Não? Então tá bom. Bom, então vamos lá. Olha, eu vou continuar aqui com a massa de H2O, certo? 100 gramas. Permanecer aqui a massa do nosso solvente. Só que agora eu vou colocar aqui a massa de acetato de sódio de 124 gramas. Ela era, o máximo que eu conseguia dissolver era quanto? 123,5 gramas. Mas agora eu vou colocar 124, certo? Vou colocando, então, a massa aqui de 100 gramas de água e vou colocar 124 gramas de acetato. E vou permanecer a temperatura a 20 graus. Certo? O que vai acontecer aqui, pessoal? Quando que eu vou solubilizar, solvatar do meu soluto, do meu acetato de sódio aqui? Na verdade, o que eu escrevi foi o ácido acético. Acetato de sódio, tinha que ter o sódio aqui. Mas tá bom. Na verdade, a abreviação seria assim. NaS. Esse aqui. Eu errei. Bom, quanto que eu teria solubilizado? 124 vai solubilizar? Eu acho que depende da temperatura. Isso, mas a minha temperatura permanece os 20 graus. Então, eu sei que a 20 graus eu consigo solubilizar quanto? 123,05. Mas eu estou colocando não 123, estou colocando 124. 124. De fundo. Então, eu vou ter quanto? 0,5, não é isso? Gramas, que vai ser o meu corpo de fundo. Que vai ficar aqui no fundo do recipiente. Confere? Essa massa vai ficar aqui. Aí, essa minha solução aqui, ela é saturada ou insaturada? Acho que ela está super saturada. Ou, no caso, saturada com corpo de fundo. Isso, ela está saturada com corpo de fundo. Porque aqui só solvatei, solubilizei 123,5. O excesso foi aqui para o corpo de fundo. Aí eu faço assim com a minha temperatura. Ó. Eu passo a minha temperatura de 20 graus, vamos supor que, não sei se o exemplo lá trouxe, mas eu vou jogar aqui. Deixa eu ver se ele trouxe. A gente já pega o valor certo. Deixa eu voltar aqui no texto. Não, trouxe não. Então, a gente vai chutar aqui um valor. Vamos supor que a temperatura de 25 graus, certo? Aí sim, o meu coeficiente de solubilidade, ou seja, a quantidade máxima de soluto que eu consigo solvatar em uma determinada quantidade de solvente, seja 124 gramas para 100 gramas do solvente, a 25 graus. Então, nesse momento que eu peguei e aumentei a temperatura de 20 graus para 25 graus, o que aconteceu com esses 0,5 gramas que eu tinha aí? Ele se dissolveu. Ele se dissolveu. Então, acabou esse corpo de fundo aqui, ó, foi embora. Eu vou apagar ele, acabou. Não tem mais nada. Certo? Foi embora meu corpo de fundo. Que eu tenho... Então, não tenho mais nada aqui. Certo? Então, essa é a minha solução agora. A 25 graus, eu tenho 124 gramas de soluto solvatado em 100 gramas de solvente. Essa minha solução agora, ela é o quê? Saturada, insaturada ou supersaturada?
supersaturada? Não, ela é uma solução saturada. Não é a 25 graus, ela não está a 25 graus? Ó, a condição que ela está é... Eu vou só apagar esse aqui também, bagunça. Deixa eu só apagar essa coisa. Opa, não. Borracha desse tamanho não vai dar certo. Né? Tirar esse aqui porque eu puxei uma setinha. Então, quando se chega a uma solução supersaturada? Exatamente. Então, vou chegar lá nela agora. Ó, então, eu tenho aqui essa condição, ó, Lana. Eu tenho uma temperatura de 25 graus, certo? 124 gramas de soluto em 100 gramas de água. Então, nessa condição aqui que eu acabei de fazer em verdinho, eu tenho uma solução o quê? Saturada. Está saturada, sem corpo de fundo. Então, quando é que nós vamos chegar numa solução supersaturada? Da seguinte forma. Deixei aqui em repouso e a minha temperatura retornou para os 20 graus. E a minha solução ficou em repouso absoluto. Não posso nem falar muito perto dela, tem que deixar ela tranquilinha, tranquilinha aí. O que vai acontecer com a nossa temperatura? Vai passar então de 25 para 20, vai cair 5 graus. E eu vou continuar solubilizado 124 gramas em 100 gramas. Ah, mas professora, a 20 graus eu não solubilizava, não era 123,5? Sim. Mas como eu aumentei a temperatura, aumentei o grau de solubilidade, depois diminuí a temperatura lentamente, sem muita agitação, eu consigo permanecer solubilizado aquele excesso. Aí é nesse ponto, então, que eu tenho uma solução supersaturada. Mas se eu chegar aqui perto desse recipiente e falar perto dele, movimentar ele, ter uma vibração, sabe o que vai acontecer? Aquele 0,5 gramas que está em excesso vai voltar aqui para o fundo. Aí eu vou continuar o quê? Com uma solução saturada com corpo de fundo. Então, por isso que quando o Leonardo leu aqui para nós, ele falou uma questão importante. Qual foi a questão importante? Ele falou, uma solução supersaturada é uma solução metaestável, ou seja, porque se eu mexer na questão de movimentação, né, das moléculas, eu novamente volto com o precipitado no fundo do recipiente. Tá claro isso, pessoal? Sim ou não? Está sim. Tá? Então, eu posso ter soluções. O que são soluções? Ó, vamos lá, vamos recordar que são termos importantíssimos para a gente continuar a questão do cálculo de concentração. Solução é misturas homogêneas, é aquela que eu consigo, né, visualizar uma única fase. Uma mistura homogênea pode ser uma solução. Agora, toda solução é uma mistura homogênea. O que caracteriza uma solução é o tamanho da partícula do soluto. Tem que ser o quê? Inferior a 10 angstrom, o tamanho da partícula do soluto. Uma solução, que é aquela mistura homogênea e que o tamanho da partícula do soluto é inferior, né, a 10 angstrom, eu tenho ela ainda saturada, insaturada e supersaturada. Quando que eu tenho uma solução saturada? Quando eu atinjo o máximo de soluto que eu consigo solvatar em uma determinada massa de solvente ou volume de solvente a uma dada temperatura. Insaturada está inferior àquilo que eu consigo solubilizar, que eu consigo solvatar numa determinada massa de soluto, um determinado volume ou massa de solvente a uma dada temperatura. E a supersaturada é aquela que é metaestável, ou seja, eu tenho que aumentar a temperatura, depois reduzir a temperatura lentamente para que eu continue ainda solvatar uma quantidade a mais do que aquilo que eu consigo naquela temperatura. Tá claro isso? Tranquilo? Bom, eu tenho soluções sólidas, eu tenho soluções líquidas e eu tenho soluções gasosas. O que seria uma solução sólida? Leonardo, consegue ler aqui para nós? Rapidamente, por favor? Só para a gente recordar. Solução sólida. O dispersante, solvente, é sempre sólido e o soluto pode ser sólido, líquido ou gasoso. Exemplo. Pode
Uhum. Prata de lei. O solvente é cobre e o soluto é prata. Aço. O solvente é ferro e o soluto é o carbono. Oxigênio e platina. O solvente é a platina e o soluto é o dióxido gasoso. Então, eu tenho aí, né, minhas soluções Diogênio, né? sólidas. Isso, é o dióxido de oxigênio, né? Na verdade, é o gás oxigênio, né? Eu tenho aqui o quê? Quem que está caracterizando, então, a minha solução? Se eu falei que a minha solução é sólida, o meu solvente, ele tem que ser o quê? Sólido. Vamos lá na solução líquida. O que seria uma solução líquida, Leonardo? Lê para nós, por favor. Soluções líquidas. O solvente é sempre líquido e o soluto pode ser sólido, líquido ou gasoso. Salmoura. O solvente é a água e o soluto é o cloreto de sódio sólido. Vinagre. O solvente é a água e o soluto é o ácido acetático líquido. Solução aquosa de oxigênio. O soluto é o oxigênio gasoso. Então, ó, o que caracteriza se a minha solução é sólida? O solvente. Se ele é sólido, a minha solução é sólida. O que caracteriza se a minha solução é líquida? O solvente. Se ele é líquido, a minha solução é líquida. E a solução gasosa? Soluções gasosas. O solvente e o soluto são gases. Exemplo: o ar é uma mistura de muitos gases. Oxigênio, gases nobres, vapor de água, dióxido de carbono, entre outros, solubilizados em nitrogênio gasoso. Então, o que caracteriza uma solução, se ela é sólida, se ela é líquida ou é gasosa, quem é? O solvente. O solvente. Com exceção, ou melhor dizendo, com essa palavra, né? No caso de solução gasosa, tanto o solvente quanto o soluto são gases. Tá? Então, solução é isso. Eu posso ter solução sólida, líquida e gasosa. Os três estágios de agregação da matéria. E o que vai caracterizar ela, se o solvente for líquido, a solução é líquida. Se o solvente for sólido, a solução é sólida. No caso da solução gasosa, tanto o soluto quanto o solvente são gases. Tá claro isso? Ok. E aí nós tínhamos falado, né, na aula passada, só recordando isso aqui nós já falamos, as diversas formas de expressar concentração de soluções. As mais utilizadas, aí a gente vai voltar nelas aqui, porque hoje eu já vou colocar para vocês, lá na plataforma Moodle. Pessoal, só fechando isso aqui, eu dou o recado, é melhor, senão a gente se perde. Concentração em gramas por litro. Então, essa nós já tínhamos falado, então. O termo que é utilizado para indicar a relação entre o quê? Massa do soluto, expresso em gramas, e volume da solução em litros. Então, eu vou só copiar isso aqui, para ficar mais claro para vocês. Ó, vamos lá. Consegue visualizar aí? Tá ok? Aqui ele deu um exemplo. Ele deu um exercício, né, exemplificando. Esse exercício diz o seguinte: ele diz que o hipoclorito de sódio é um sal, esse composto aqui, ó, hipoclorito de sódio, né, o NaClO, que é comum que os alvejantes aí, né, que nós utilizamos no nosso dia a dia. Então, produz uma solução alvejante quando dissolvido em água, certo? Então, eu coloco lá hipoclorito de sódio e água. Nosso solvente aqui é a água. O nosso soluto é quem? Hipoclorito de sódio. No caso, essa nossa solução, ela é líquida, ela é sólida, ela é gasosa? A temperatura ambiente. Hein, pessoal? Bom dia, bom dia, bom dia.
dia, gente. Ela é líquida? Líquida, ué. Por quê? Por que que ela é líquida? Porque o nosso solvente é o quê? H2O, líquido. Então, a nossa solução, né? Essa solução nossa, ó, o que que ele fez? Ele colocou aqui um recipiente, café, um recipientinho, né? E nesse recipiente, ele colocou o quê? Ele colocou a água, H2O, e colocou, vou colocar de outra cor aqui, né? O hipoclorito, NaClO. Confere? Hipoclorito de sódio. A massa de hipoclorito de sódio contida numa amostra de 5 ml de alvejante foi determinada como sendo igual a 150 miligramas. Olha lá. Qual foi a massa? Então, vou colocar os nossos dados aqui. Coletando os dados, né? Então, a massa do NaClO foi de quanto? 150 miligramas. Não é isso? Ó, contida numa amostra de 5 ml de alvejante. O que é esses 5 ml, pessoal? O que é esses 5 ml? Ó, vou ler de novo. A massa de hipoclorito de sódio contida numa amostra de 5 ml de alvejante foi determinada como sendo igual a 150 miligramas. Esses 5 ml é o quê? Eu coloquei no recipiente, eu tenho água e hipoclorito. Eu tenho, então, a água é quem? A água é quem, pessoal? Solvente. Solvente. O hipoclorito é quem? O soluto. O soluto. E a mistura do solvente mais o soluto, eu tenho o quê? A solução. A solução. Então, esses 5 ml que ele está falando de quê? De água e de hipoclorito. Então, esses 5 ml é o volume de quem? Da nossa solução. Tá certo? Só tiramos os dados do exercício. Tá claro isso ou não? A massa Tá do sim. hipoclorito, não é isso? Que é o nosso soluto, 150 miligramas. E o volume da solução, 5 ml. Aí ele fez uma pergunta. Agora vamos entender a pergunta dele. Leonardo, lê essa pergunta para nós. Qual até solução? Por favor. Consegue ver, Leonardo? Cadê o nosso amigo Leonardo? Não está aí? Senhora professora? Você consegue ler aqui para nós? Qual até solução? Começando aqui? Consigo sim. Qual é a concentração em gramas por litro do hipocloreto de sódio nessa solução? Opa! Então vamos lá. Vamos entender. Vou traduzir a pergunta dele. Ele perguntou: qual é a concentração? Não estou com escrito. Concentração, não é isso? Em que? Gramas por litro. Nessa solução. Como é que a gente faz esse exercício, pessoal? Eu quero a concentração. O que é esse gramas? É a massa. Massa de quem? Do soluto, certo? Em relação ao volume. Volume de quem?
solução. Então, é uma forma de eu expressar a massa do soluto em relação ao volume da solução. Então, aqui eu estou expressando massa do soluto em relação ao volume da solução. Só que ele quer em quê? As unidades que expressam essas grandezas é o quê? Gramas por litro. O que eu tenho aqui que o exercício nos forneceu? A massa do soluto. Só que essa massa do soluto, ela está em quê? Qual que é a unidade que expressa essa grandeza? Miligrama. E ele quer em quê? Em grama. Então, eu vou ter que transformar miligrama para grama. E aqui eu tenho o volume. O volume de quem? Da minha solução. Só que ele está expresso em quê? Em ml. E ele quer expresso em quê? Em litros. Então, esse exercício aqui é simplesmente o quê? Tratamento de unidades que expressam as grandezas, porque as unidades já estão expressas aqui. A massa do soluto e o volume da solução. Só que elas estão expressas em miligramas por ml. E ele quer ela em quê? Em gramas por litro. Como é que eu faço para fazer essa minha transformação? Aqui tá, né? Me ajudam aqui. Matematicamente, vocês são melhores do que eu. ml, para transformar para litro, como é que eu faço? Vou diminuir isso, para facilitar aqui. Pode ser? Como é que a gente consegue aqui, assim, visualizar ainda? Sim. Sim? Como é que eu transformo ml para litro? Divide por 1000. Divide por 1000, né? Porque 1 litro tem o quê? 1000 ml. E como é que eu transformo miligrama para grama? Como é que eu transformo? Miligrama para grama. Ó, eu tenho lá 150 miligramas. O que significa esse mili? 10 a menos 3. É a mesma coisa. Vou dividir por quanto? Por 1000. Não é isso? Vou caminhar 3 casas para a esquerda. Então, ó, se eu tenho 150, né, a vírgula está aqui, não é? Caminhar 3 casas para a esquerda é o quê? 1, 2, 3. Então, vai ser quanto? 0,150 o quê? Gramas. E o litro também, como você falou, divide por 1000. Então, dividir por 1000 é o quê? 5 dividido por 1000 é 5 vezes 10 a menos 3. Então, é 3 casas para a esquerda. Então, tá o 5, vem 1, 2, 3. 0,5. 0,5 o quê? Litros. Pronto. Como é que eu faço isso, então? Vou fazer um quadradinho aqui para não ficar tão bagunçado. Vou fazer ele aqui. Como é que eu faço, gente? Me ajuda aqui. Então, vou colocar concentração é igual gramas. Quanto que deu, então? 150 miligramas. Em gramas foi quanto? 0,15 gramas. Dividido por qual volume? 0, quanto? 0, não é isso? 5 litros. Qual que é a minha unidade? Gramas por litro. Agora eu vou dividir 0,15 por 0,05. Como é que eu faço essa continha? Quanto dá? Sem pensar muito. Bom dia, bom dia. Vai dar 30. Isso, 15, não é isso? Vezes 10 a menos 2. 5 vezes 10 a menos 2. 10 a menos 2 com 10 a menos 2 cortou, vai ficar o quê? 15 por 5. 5 dividido então eu vou ter quanto? 30.
Vamos lá, então? Deixa eu pegar aqui. Quem mais acha outro valor aí, diferente desse? Hã? Então, eu vou ter 30 gramas por litro. Tá certo? Tranquilo? Ok? Então, é uma forma de expressar concentração. Né? Em gramas por litro. Tá tranquilo essa? Essa relação é sempre o quê? Massa de soluto sobre volume da solução. Posso esquecer disso. Agora, vamos lá, que eu já falei, mas vou voltar aqui na última aula, porque esse aqui é importante. E aí, depois, eu reforçando isso aqui, a gente vai falar o que a gente vai fazer para a próxima semana. Leonardo, consegue aqui concentração em quantidade de matéria, foi o que a gente tinha comentado na última aula. A gente voltou um pouquinho para falar um pouco sobre solução, para ficar bem claro isso aí. Você consegue ler para nós, Leonardo, até aqui, ó? Por Concentração favor. em quantidade de matéria. É a relação entre a quantidade de matéria no soluto e o volume da solução, expresso em litros. No passado, essa unidade de concentração era denominada molaridade, ou concentração molar. Atualmente, por recomendação desse nome aí, o emprego desses termos vem sendo evitado. Em seu uso correto, a palavra molar significa por mol e não por litro, como na definição de molaridade. Ver nota explicativa nas páginas iniciais deste manual. A quantidade de matéria no soluto, anteriormente chamada número de mols, é a relação entre a massa do soluto e a massa molar, m, a massa de 1 mol da substância, expresso em gramas por mol. Bom, isso aí a gente já tinha, né, inclusive, trabalhado com vocês, né? Tinha dito para vocês, então, que a concentração é uma outra forma de expressar a concentração e é a que nós mais utilizamos na química, que é esta aqui, que eu trabalho com quantidade de matéria em relação ao volume da solução. Então, agora eu mudo de figura, eu trabalho o quê? Quantidade de matéria. Antes eu falei em concentração, nós falamos o quê? Em massa, não foi isso? No soluto, em relação ao volume da solução, massa do soluto. É uma forma de expressar concentração? É uma forma de expressar concentração. Mas nós temos a mais comum dentro da química, é esta aqui, que é expressar em quantidade de matéria. O que é a unidade que representa essa grandeza? Mol. Que foi aquele experimento lá de Avogadro que eu coloquei para vocês, que a gente explicou para vocês, e que está lá na plataforma Mundo também, quem quiser ler mais um pouquinho, né? Aquele número grande lá, né? 6,2 sextilhões, né? De qualquer coisa, que é a relação que transforma a unidade de massa atômica em massa, ou seja, eu parto de algo muito pequeno e consigo transformar isso em algo palpável. E aí eu vou expressar, então, as nossas concentrações a partir desse momento, que é o mais comum, é exatamente o número, né, o número de mols do soluto em relação ao volume da solução. E essa é, sim, uma concentração, que é chamada concentração em quantidade de matéria, tá? Você pode encontrar em textos concentração molar, tá? Mols por litro, mas não tão comum essa concentração, né, em quantidade de matéria, que é a mais comum. Então, você vai ouvir isso aqui, ó. Qual é a concentração, né, em quantidade de matéria da solução que contém 9,8 gramas do ácido sulfúrico em água suficiente para 10 litros de solução? Vou só pegar esse exercício. Acho que dá para a gente entender aqui, não precisa de eu levar lá para a lousa, não. Se a gente não entender, a gente leva ele pedacinho. Vamos lá, então. 9,8 gramas do ácido sulfúrico. O que é isso? Esse 9,8 gramas do ácido sulfúrico. Ixi. Eu estou copiando aqui, vocês vão pensando. Eu vou terminar isso aqui. Posso, pessoal? Eu preciso falar uma coisa para vocês ainda. Estamos no limiar do nosso horário? Então, né? Vai ser rápido.
Tá visível aqui? Tá. O que é esse 9,8 gramas? Isso é a massa. Massa de quem? Do ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico, H2SO4. É o ácido sulfúrico. A massa dele é 9,8 gramas. Certo? Em água suficiente para 10 litros de solução. Esse volume que eu tenho aí é o volume da solução. Qual que é o volume da solução? 10 litros. Não é isso? Se eu pedisse para você determinar a concentração em gramas por litro, como é que você faria isso aqui? Como é que ia ser? Concentração seria o quê? 9,8 gramas dividido por quanto? 10 litros. Quanto que ia ser? Sem pensar muito. Quanto que ia dar, gente? Qual que é o valor? 0,98. 0,98 gramas por litro. Então, era 0,98 gramas por litro. Mas não foi em gramas por litro que ele pediu. O que ele pediu? Em quantidade de matéria. E aí, quando eu falo em quantidade de matéria, aí eu entro, né, numa outra questão. Eu tenho que achar, então, né, a concentração em quê? Em mol por litro. Mas o que é o mol? O que é um mol? Um mol... Um mol do H2SO4. Como é que eu acho isso, professor? Quanto que é um mol de H2SO4? Como é que eu faço? É regra de 3. Eu posso usar a fórmula, como está aqui, o que eu mais gosto é a regra de 3, mas antes de fazer qualquer regra de 3, eu preciso calcular o valor do mol do H2SO4. Como é que eu calculo o valor do mol do H2SO4? Vou voltar aqui um pouquinho, para vocês lembrarem. Eu vou ser rápido, não sei se aqui está nesse slide, se não estiver, eu vou ter que abrir um outro. Vocês vão lembrar aqui comigo. Já vou trazer para cá, só um minutinho. Enquanto vocês estão pensando aí. Vocês têm aula que horas? 8h45. Já, eu vou liberar vocês. Epa. Tá lembrado disso aqui? Nós trabalhamos? Então? Sim. Né? Número de Avogadro. E aí, como é que a gente falou? A massa molar de 16 unidades de massa atômica representa 16 gramas, que é quando eu multiplico para aquele valor lá enorme, que era algo pequeno que eu transformo. Então, só eu pegar o quê? As unidades de massa atômica e eu transformo elas em o quê? Em massa molar. Não é isso? Então, ó, monóxido de carbono, 12 U por carbono, 16 U por oxigênio, eu tenho o valor de 28 U, que, resumidamente, eu transformo ele em
no mol, né? Multiplicando por esse valor aqui, e eu vou chegar, então... já acabou aqui. No seu valor real em gramas. Então, ó, vamos lá. Eu vou lá na minha tabela periódica e pego. Me ajudam aqui. Pego o hidrogênio, que é 1 unidade de massa atômica. Pego o enxofre, que é 32 unidades de massa atômica. Você não precisa decorar isso, não. E pego o oxigênio, que é 16 unidades de massa atômica. Então, multiplico por aquele valor lá, que é o U, né? E eu chego, então, nesse valor. Aqui representa o quê? 1 grama, 32 gramas e 16 gramas. Só que aí, então, eu venho aqui e faço o cálculo. Eu tenho 1, mas aqui eu tenho quantos hidrogênios aqui? 2. Então, vai ser o quê? Vai ser 1 vezes 2. Vai ser igual a quanto? 2. Certo? O enxofre. O enxofre, eu tenho, cada enxofre tem 32. Mas eu tenho quantos enxofres? 1 enxofre. Então, vai ser 32. Oxigênio. Cada oxigênio é 16. Mas eu tenho quantos oxigênios? 4. É a quantidade de átomos que eu tenho na molécula. Quanto que dá 16 vezes 4? 64. 64. Agora soma para mim. 2 mais 32 mais 64. Quanto que dá? Sem muito pensar. 2 mais 2, 4. 98. 98. O quê? Gramas. O que é isso, professor? Isso 98 gramas. Esse 98 gramas significa que 1 mol de H2SO4 tem 98 gramas. Certo? 1 mol de H2SO4 tem 98 gramas. Qual que foi ele deu? Qual é a concentração em quantidade de matéria da solução que contém 9,8 gramas de ácido sulfúrico? Qual que é a massa de ácido sulfúrico que eu tenho? Então, ó, vou fazer aqui, ó. 1 mol de H2SO4 são 98 gramas. Mas qual é a massa de ácido sulfúrico que eu tenho? 9,8 gramas. Isso é em quanto? Em quantidade de matéria? Multiplica cruzado. Regra de 3, igual a nossa amiga falou. Como é que eu faço? Como é que vai ficar? Me ajudam aqui. Continha, né? 98 gramas vezes X é igual a quê? 1 mol, fazendo passo a passo, de H2SO4 vezes quanto? 9,8 gramas. X é igual a quanto? Fazendo com as unidades todas para vocês não esquecerem. Vai ser o quê? 1 mol de H2SO4 vezes 9,8 gramas dividido por quanto? Por 98 gramas. Grama com grama. Corta. Ficou 1 mol de H2SO4 vezes 9,8 dividido por 98. Quanto dá? 1 vezes 9,8, 9,8. Então, vai ser o quê? 9,8 dividido por 98. 98. Ele aqui, né, aproximou, né, na verdade. Eu fiz aqui a 98 gramas. Vai dar um pouquinho aqui, mas tá bom.
98 gramas, porque ele considerou os valores que tem depois da vírgula. Então, vai ser 9,8 dividido por 98. Vai dar quanto? Aqui já está o resultado, né? 0,1. 0,1? Conferiram se dá isso mesmo? O que é esse 0,1? Esse 0,1 é o quê? É a quantidade de matéria que eu tenho em quanto? Em 9,8 gramas. Então, em 9... Ai, meu Deus do céu, eu esqueço. Em 9,8 gramas de H2SO4, eu tenho 0,1 mol. Ai, meu Deus do céu, não tá ruim demais. Minha caneta. 0,1 o quê? Mol de H2SO4. É a mesma coisa. Isso aqui falava assim, ó, em 9,8 gramas de H2SO4, eu tenho 0,1 mol de H2SO4. Como é que ele queria o resultado nosso? Em quantidade de matéria, mol por litro. Ótimo. Então, agora eu faço. Como é que eu faço? 0,1, ele não queria a minha concentração em mol por litro? Então, vamos lá, ué. Qual que é? 0,1 mol de H2SO4 dividido 10 litros da solução. Vou colocar aqui, ó. 10 litros da solução. 0,1 por 10 dá quanto? Qual que vai ser o valor da minha concentração? 0,1 dividido por 10. 0,01. 0,01. O quê? Mol por litro. Então, eu dei o valor da concentração em mol por litro. Tranquilo ou não? Onde estão as dúvidas? Podem falar. Enquanto vocês estão pensando, eu só vou entrar aqui na plataforma Moodle para eu mostrar um negócio aqui para vocês. Pode ser? Rapidinho. Podem continuar aí pensando se tem dúvida, aonde estão as dúvidas. Entenderam, pessoal? Isso aqui é extremamente importante entender esse raciocínio. Você viu que a gente fez tudo com regra de 3. Mas, às vezes, a gente tem que fazer... só um minutinho, tirei aqui, mas já volto. Voltando aqui, só um minutinho, já retorno. Tá claro isso aí? Tá sim. Tá? Deixa eu pegar a turma de vocês. Ensino médio, segundo ano. Edificações. É isso, né? Puxo vocês, edificações, não é isso? Sim. Vamos lá, deixa eu projetar aqui. Consegue visualizar? Sim. Sim. Então, a turma de vocês está aqui em plataforma Moodle. O nosso plantão de dúvida é segunda-feira. Por enquanto, não apareceu ninguém. Mas eu acho que essa semana vai aparecer. Porque até o final da tarde de hoje, que são todas as nossas aulas, daqui a pouco a próxima aula vai estar aqui. Né? Que foi aquele experimento que eu mostrei para vocês que está aqui, o artigo que eu também comentei com vocês está aqui. A aula passada eu falei para vocês começarem a estudar isso aqui, não falei? Sim. Então, atividade assíncrona, né? Falei dessas 3 atividades aí que estavam postas. É para O enviar atendimento é aqui? atividade? Oi? Não, aqui que vai estar aqui, ó. Hoje, a partir do final do dia, você vai entrar aqui, ó. Vai estar assim, ó, orientações para as resoluções das questões de validação de frequência das atividades assíncronas. Então, a partir de hoje, vou liberar que você vai entrar nesse link aqui, lá a partir das 5 horas da tarde. Você vai entrar nesse link e já vai estar
a atividade para você executar, certo? E aí você vai executar a tarefa e no final você vai fazer o seguinte: ao terminar de resolver todos os exercícios, clique no botão enviar para que os resultados sejam gravados. Então, não esquece desse detalhe, dessa orientação 4 aqui, ó. Você vai visualizar o link como descrito na tarefa proposta, clique no mesmo e será redirecionado à página de resoluções. Você vai resolver as questões, na hora que você terminar de resolver as questões, você vai clicar aqui. Você tem um prazo, então vai estar posto hoje é que dia? Hoje é dia 8, certo? Ela vai estar disponível para vocês até a próxima semana, até terça-feira. Então, vocês têm 8 dias para execução. Aqui está escrito essa orientação, que eu vou mudar ela, tá? Mas aqui só um modelo, um exemplo, porque vocês não fizeram nenhuma ainda. Aqui vai estar assim, ó, orientações para a resolução das questões da avaliação, ainda não vai estar recuperação a partir de hoje, vai estar assim, prova, né, avaliação do primeiro bimestre de 2021. Então, orientações para a resolução das questões da avaliação, nem recuperação nem substitutiva vai estar, e nem terceiro bimestre, vai ser primeiro bimestre, vai ser 2021, certo? Aí vai estar aqui orientações para a resolução das questões, data e horário. A data, que dia que é terça-feira que vem, pessoal? Quem tem um calendário aí para nós? Dia 15. Dia 15. Então, a data vai dar assim, ó, 15/6/2021. Qual que vai ser o horário, professora? Aqui também vai estar o horário. Só estou mostrando onde está. O horário vai estar das 7h15 às 8h30. Mas, professora, 7h15 às 8h15 é o horário da nossa aula. Exatamente. É no horário da nossa aula. Vocês vão entrar nesse caminho que vai estar aqui, só que vai estar, as datas vão estar mudadas, o horário vai ser diferente, mas é nessa página aqui, você vai entrar nessa sala aqui e você vai cair dentro da prova, que já vai estar posta lá. Para que dia? Terça-feira. Professora, qual é o material da prova? É o material que nós trabalhamos desde o início do semestre. São estas aulas que estão postas aqui, ó. São essas aulas aqui, mais a aula de hoje que eu vou colocar. Certo? Esse é o material da prova. Vai ter 10 questões, ok? Onde vocês vão resolver, vocês vão ter o horário de qual horário? Vai ser de 1h30, vai ser das 7h15 às 8h30. Então, 1h15, né? Eu coloco até 8h45. Eu gosto de colocar 1h30. Vocês vão entrar na sala, vão conversar comigo, que eu vou estar na sala do mesmo jeito que eu estou aqui hoje. Eu vou estar. E vocês vão conversar comigo, só que vocês vão entrar lá na prova, vão executar a prova e vão novamente, ó, ao terminar de resolver todos os exercícios, clique no botão enviar para que seus resultados sejam gravados. Aí você clica em enviar, eu vou receber a sua prova. Então, quem estiver dúvida e quiser tirar dúvida, eu vou estar à disposição aqui na segunda-feira. A prova é na terça, né? Eu vou estar aqui à disposição dos senhores na segunda-feira, nesse horário, das 16h30 às 17h30. Então, um dia antes, você pode entrar em contato comigo para poder fazer a resolução dos exercícios ou tirar dúvida. Alguma dúvida, pessoal? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Alguém está com dúvida? Então, está agendado para a próxima terça-feira, no horário da nossa aula, a nossa prova bimestral. E também está agendado, a partir de hoje, a lista de exercícios final do dia vai estar aí, para você
devolver ela no máximo até na próxima terça-feira. Combinado? Sim. Nenhuma dúvida, Elise? Não. Não? Então, eu vou parar a nossa gravação se não tem mais nenhuma dúvida. Posso parar a gravação? Sim. Então, por hoje é só, vocês estão liberados. Estou à disposição de vocês na segunda, nesse horário das 16h30 às 17h30. E na terça-feira nós estaremos fazendo a nossa avaliação, que eu estarei aqui também junto com vocês. Da mesma forma. Ok? Então, tchau para todos. Até a próxima semana, se Deus quiser.